Olá, pessoal. Boa tarde. Passando aqui para apresentar a nossa segunda VA sobre a semântica formal, que foi a teoria na qual eu e minha parceira, Daiane Pereira, escolhemos falar, no qual ela produziu o slide, né? E eu estou explanando aqui oralmente. A gente socializou e escolhemos os itens importantes para destacar nessa segunda VA, em relação à semântica formal. Então, trago aqui um conceito inicial sobre a semântica formal, onde afirma que o significado de uma sentença é o tipo de situação que ela descreve, na qual essas situações correspondem à verdade das sentenças. Então, aqui é o que? Está relacionado ao significado e verdade, né? Então, esse quesito aqui, o que é importante a gente destacar a questão da referencialidade, né? Porque a referência, da verdade, ela é uma das propriedades, pelo que a gente vê no manual, é uma das propriedades fundamentais da língua, né? Outro conceito importante que a gente colocou aqui foi a questão de conhecer o significado de uma sentença. Dentro desse aspecto, é conhecer suas condições de verdade. Então, quando a gente volta para a questão desse paradigma de conhecer o significado de uma sentença, a gente fala na condição de conhecer o que é a verdade, como aqui diz, né? Então, quando a gente ouve alguém anunciar, por exemplo, o gato está na cozinha, a gente pode não saber se essa colocação ela é verdadeira ou falsa, mas a gente sabe, entretanto, que há situações em que ela seria verdadeira. Por quê? Porque várias coisas podem variar, né? O gato pode estar na pia, pode estar no armário, pode estar no fogão, né? Então, a cozinha pode ser grande, pode ser pequena, mas teria o que de haver um gato na cozinha. Outra questão importante que a gente mencionou sobre a propriedade central da língua é a questão da produtividade. Por quê? Porque a produtividade ela é uma das principais propriedades que está relacionada línguas naturais, né? Essa questão da produtividade. Então, o que é que essas línguas naturais elas nos permitem? Elas nos permitem o quê? Produzir, compreender a questão do significado de novas palavras, né? E isso não se dá, não é só pelo fato de ter uma flexibilidade na hora de criar palavras novas, mas pelo fato de que elas têm a função de permitir, de produzir a compreensão de sentenças que são novas, né? E por quê? Porque isso é possível, porque a partir no caso do significado e da maneira como ele está composto e derivado, o significado das unidades complexas deixa uma sentença que eu posso dizer assim, de uma forma sistemática em relação ao significado. Então, em outros termos, a sentença ela contribui para o quê? Para as condições de verdade, que é o foco da semântica formal, certo? Então, aqui a gente vê o que a questão do significado de uma sentença, ela não está determinada apenas pelo fato de ter um significado de palavra, né? Mas também pela questão gramatical, principalmente quando eu chego aqui nesse exemplo. Minas Gerais é poluída, Minas Gerais é poluída. Então, essa questão aqui é um exemplo simples, mas que é possível a gente analisar a questão de fazer uma análise composicionalmente em relação ao significado de uma sentença, né? A composição do sujeito aqui com o seu predicado, quando a gente compõe um sujeito e um predicado, a gente está descrevendo o quê? Um conjunto de situações no qual o indivíduo, nos quais o indivíduo, sobre o sujeito fala, está pertencendo a um conjunto de entidade. No caso aqui, a cidade de Minas Gerais, ela está pertencendo a conjunto de quê? Das entidades poluídas, não é que fala que Minas Gerais é poluída. Então, a gente trouxe também esse exemplo aqui, esse segundo exemplo. Minas Gerais é poluída e Minas Gerais é perigosa. Veja,
Veja que aqui tem o quê? Outra situação de denotação de sentenças coordenadas, enquanto aqui o sujeito com o seu predicado, aqui já é a questão da denotação de sentenças coordenadas, porque aqui a gente compõe duas sentenças por coordenação, ou seja, a soma é uma situação que é a soma de situações que está descrita de uma forma, no caso, de uma forma que cada sentença fica individual, porque aqui a sentença ela ilustra um fato que descreve o quê? A situação de que a cidade de Minas Gerais ela está simultaneamente poluída e o quê? E perigosa, ou seja, duas sentenças aqui em relação à cidade de Minas Gerais. Outro aspecto importante aqui que a gente continuou trazendo a questão do conceito, né, de semântica formal é que é a introdução de uma estrutura sentencial que possibilita a semântica avançar para além do estudo do significado das palavras. Se tudo o que soubéssemos fosse o significado individual das palavras que compõem as sentenças, não seríamos capazes de diferenciar entre os seus significados. Aí eu volto mais uma vez aqui, o que eu disse lá inicialmente, que o significado de uma sentença ela não determina apenas pelo fato de ter um significado de palavra, não, né? Mas pelo fato de compor, de estar composto por uma estrutura gramatical, como por exemplo aqui, ó, na questão da sentença 1 aqui, Paulo matou o bandido. Então aqui há uma regra sintática do português que determina o quê? Qual é o sujeito, qual é o objeto na sentença. Então essa estrutura gramatical ela está relacionada a essa estrutura de argumentos voltado para o verbo matou, né? Que por sua vez está determinando um exemplo de quem é o agente, quem é o paciente que matou aqui, ó. Também contém no outro exemplo a situação diferenciada pela ordem dos fatos. Aqui Paulo foi quem matou o bandido, aqui foi o bandido que matou Paulo. Então essa questão aqui do verbo, ela determina quem é o agente, quem é o paciente matou, como a sentença 1 e 2 apresenta, né? E aí a semântica formal é isso, gente. Ela é descrita como um projeto, né, que fica procurando responder perguntas, o que representa ou o que denota as expressões linguísticas. A gente calcula o significado da expressão através disso, certo? Então, só para encerrar aqui, uma parte importante que estava no manual de semântica, e achamos interessante e de suma importância colocar em relação a críticas que se faz à abordagem formal, é que muitas vezes essas teorias atendem somente a uma pequena parte da língua, a tipos bem específicos de dados. Entretanto, é importante realçar a importância de se conhecer essa perspectiva formal. A primeira é que as outras teorias semânticas estabeleceram-se a partir da semântica formal, às vezes tentando solucionar problemas que esse modelo não resolvia, ou mesmo propondo modelos alternativos. Por isso, é necessário conhecermos a base, ou seja, a semântica formal, pois é de onde outros modelos surgiram. Então, essa questão aqui, eu achei interessante, eu e Daiane, quando a gente estava socializando, porque a gente volta, né, quando eu falei lá inicialmente, a questão da referencialidade, né, que é uma das propriedades fundamentais da língua. Então, essa teoria formal aqui, ela está encaixada nessa abordagem de ser referência. Então, o estudo dela tem as suas raízes na lógica, na filosofia, né, onde os filósofos e lógicos, eles ressaltam a questão da gramática que está originada pela questão de referência. Então, a semântica formal ela é a base porque ela dá ênfase na referência para surgirem outros modelos. E é isso, eu espero que esperamos então que tenhamos atendido a proposta da segunda VA. E aqui está a questão das evidências, né, onde Daiane foi a produtora do slide e eu estou aqui explanando o conteúdo oralmente da forma que a gente socializou. E aqui é a referência do onde a gente fundamentou nossas ideias para poder fazer a produção
dessa segunda VA, que foi através do Manual de Semântica, Noções Básicas e Exercícios.